Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, prezados ouvintes. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para juntos desfrutarmos destas maravilhosas bênçãos que Deus tem derramado copiosamente por sobre as nossas vidas. Estamos aí tratando no programa Semente de Vida deste assunto tão maravilhoso que é o Espírito Santo, um novo nascimento, o Espírito Santo, que é a mesmíssima coisa. Nos programas passados, nós vimos o que é o Espírito Santo. E nessas programações seguintes, nós vamos ver para que foi dado o Espírito Santo. Então nós vamos meditar um pouquinho e o nosso assunto está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 14. Eu quero ler aqui juntamente com vocês essa escritura que diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que, na verdade, me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, isto está bem batido aqui através dessa escritura que estamos lendo, que aquele que ama o Senhor guarda a sua palavra. Aquele que guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E Jesus disse: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e o Pai em mim,
e vós em mim, e eu em vós. Qual foi o verdadeiro propósito de Deus ao nos enviar o seu precioso Espírito Santo? O propósito de Deus, quando nos enviou o seu precioso Espírito Santo, foi um só, o de que Ele mesmo pudesse vir para morar em sua igreja e dar continuidade ao seu plano, ao seu programa. Nós sabemos o que é o Espírito Santo. Ele é Deus. Não há nenhuma dúvida quanto a isto. Pensamos em Deus como Pai, como o Filho em Jesus, e Deus é o Espírito Santo. Porém, isto não significa que há três pessoas ou três deuses distintos. Isto significa que há apenas um único Deus com três ofícios. Tudo que Deus foi, Ele derramou em Cristo. E Cristo foi a plenitude da divindade corporizada. Portanto, tudo que Jeová foi, Ele o derramou em Cristo. E tudo que Cristo foi, Ele o tem derramado em sua igreja. Portanto, tudo que Deus foi, esteve em Cristo. E tudo que Cristo foi, está em sua igreja. Portanto, Deus se fez carne entre nós, e nós temos essa escritura maravilhosa em 1 Timóteo 3,16, sem dúvida, sem contradição alguma. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em carne. Portanto, meus amados, preciosos amigos, irmãos, ouvintes, nós apalpamos a Deus. Jeová foi feito carne. Nós o vimos com os nossos próprios olhos. Você sabe, aqui em São João, no capítulo 14, essa escritura mais adiante, nós encontramos Filipe dizendo para Jesus: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E o que foi que Jesus disse a ele? Filipe, há tanto tempo eu tenho estado convosco e não me tendes conhecido? Aquele que me tem visto ao Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Deus estava em carne. Nós encontramos em São João 10,30, eu e o Pai somos um. Portanto, Deus sobre Adão, Deus sobre Moisés, Deus sobre os filhos de Israel naquela coluna de fogo. Logo, foi Deus conosco em Cristo, Ele caminhou conosco, falou conosco, dormiu conosco, comeu conosco. Foi Deus
sobre nós e Deus conosco. Agora é Deus em nós. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. E tudo o que foi Cristo tem sido derramado na sua igreja, tem sido derramado na sua noiva eleita. E é Deus operando através da sua igreja para fazer a sua boa vontade. O Espírito Santo tem sido enviado a nós com este propósito, de morar em nós, para operar em nós a sua divina vontade. Ele tem santificado a igreja para que ele possa vir e ter companheirismo com ela. Ele quer comungar com ela. Ele quer morar nela. E a Bíblia nos diz que lá no princípio, Deus descia no entardecer para ter companheirismo. Eu estou falando lá no princípio, no Jardim do Éden, lá na hora do entardecer. Portanto, esta é verdadeiramente uma hora sagrada. Deus descia na viração do dia, quando ele se refrescava, quando o sol se punha. É por isso que quando vai chegando o entardecer, nós sentimos o desejo de adorar a Deus. Deus descia para ter comunhão com os seus filhos. Porém, nós perdemos isto. O pecado entrou e então nós perdemos. O homem perdeu esse companheirismo, porque o pecado não nos permitiu mais tê-lo. Ele foi feito carne, morou entre nós, para assim nos levar de volta, para restaurar-nos aquela comunhão, aquele companheirismo, aquele estado em que nós estávamos com Ele ali, lá no princípio. E Ele se fez carne para nos conceder de novo todas estas bênçãos, para nos conceder tudo que está relacionado a esta salvação, a esta redenção. E foi isto que Deus fez. Este é o propósito pelo qual Ele nos deu o seu precioso Espírito Santo. É o Pai vindo de novo. É Deus e o Pai morando e cumprindo em você, em sua igreja, os seus desígnios para consumar o seu plano de redenção. É Deus operando através da sua igreja e fazendo-nos colaboradores seus e nos concedendo um lugar neste grande plano salvífico para que pudéssemos com isso compartilharmos com os nossos irmãos caídos, porque este foi o propósito que Deus teve ao nos dar o seu precioso Espírito Santo, para que pudéssemos irmos àqueles que estavam perdidos, tal como ele fez com Adão ali no Jardim do Éden. Ele saiu à procura de Adão, 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 onde estás tu? É isto que o Espírito Santo vem fazer nesta hora, através da sua igreja, quando ele chega
ao coração e ele toma o controle deste coração e desperta nele fome e sede pelas almas perdidas. Deus derramou-se a si mesmo em Cristo e Cristo tem sido derramado em sua igreja pelo precioso Espírito Santo e naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. E naquele dia vós o conhecereis. Todas estas coisas fazem parte deste grande plano de redenção. Isto é, Deus regressando para morar, para comungar com o seu povo, tal como ele fez lá no princípio. Tão logo ele possa colocar a sua igreja na posição na qual ela possa fluir tudo o que Deus é, amor, para ter companheirismo através desta igreja. Então, ela regressará novamente ao Éden, porque aí está o mistério tríplice de Deus revelado pelo 7º anjo de Apocalipse 10:7, Malaquias 4. Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então nós temos aí a consumação deste plano. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. Tudo que Cristo é derramado na igreja. Para o quê? Para voltarmos àquela mesma condição que tínhamos com Deus lá no princípio. Oh, que preciosidade! E é para isso que Deus nos tem dado o seu precioso Espírito Santo, para que nós venhamos retornar ao Éden novamente. Ele toma a sua igreja de onde ele a deixou e a torna novamente para o Éden, o lugar de onde ela havia caído. Ele a tornará de novo a este lugar. E como os nossos corações anseiam e anelam por esta hora bendita em que retornaremos novamente a esta comunhão plena com Deus, onde vamos ter aquele companheirismo que tínhamos com Ele lá no princípio, e tudo isto tem sido restaurado através de Cristo, que veio para nos remir e depois, quando partiu, ele nos disse: não vos deixarei órfão, mas estarei convosco e mesmo em vós, até que todas estas coisas sejam consumadas. E nós estamos vivendo a hora mais bendita de todas as horas. Que Deus continue entusiasmando os vossos corações e que Ele vos abençoe, derramando sobre vós o seu precioso Espírito Santo.